Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre o Superman e se uma nova era do Superman vai começar e se ele é um personagem complicado de você introduzir em uma mídia diferente, de você fazer um filme, de você fazer um live action, se ele é um personagem complicado de você trabalhar no geral, quadrinhos, séries, animações, games, tudo isso, né? Vamos discutir isso aqui nesse vídeo, lembrando todos os dias tem 2 vídeos, um às 7h45 e um entre as 7 às 8 da noite. Ano que vem começa o Creature Commands e vai ter análise de episódio por episódio aqui. A primeira série animada, o primeiro projeto, a primeira coisa que vai começar a narrativa do DCU, DC Studios, que o James Gunn planejou, beleza? Bom, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque eu sinto que vai começar uma nova era do Superman. Por que eu tô falando isso? Porque ele já tem uma animação de sucesso que é Minhas Aventuras com o Superman. Essa animação, ela é o tipo de tom perfeito para o Superman. É esse o Superman que você ama, certo? Ainda vejo umas pessoas que, assim, é sempre a minoria, mas isso acaba chegando em mim, é muito louco, porque eu não vejo outros canais de cultura pop quase, assim, sobre DC, sobre super-herói, tirando a Caverna do Morcego e tal, e essas coisas chegam em mim. Uma galera falando mal de Minhas Aventuras com o Superman, falando que esse Superman é bobão, que a Lois Lane controla ele, não sei o que, e tipo, a galera que não entende o personagem, né? Mas sempre é a minoria, e a gente tem que sempre salientar isso. E vai chegar um novo filme aí que promete trazer uma abordagem otimista desse personagem. A animação é otimista, o filme é otimista, né? Então, assim, quando você para pra pensar que tem 40 anos, que não teve uma produção live action foda do Superman, isso é meio assustador. Então, a gente tá vendo aqui, por exemplo, Minhas Aventuras do Superman, tem o Superman Lois e tal, que é uma série que muita gente ama, mas eu tenho duras críticas com essa série. Eu sempre falei isso aqui, do tipo assim, o formato da série é horroroso, que é o formato da CW. Ela é uma série que ela... Só que eu entendo as pessoas que gostam dessa série, porque tem muitos anos que não tem uma produção live action, o mínimo decente, ou o mínimo interessante, ou o mínimo... Sabe? Então eu acho que assim, o Tyler é melhor que o Henry Cavill e ele é melhor que o Brandon Routh, mas é muito fácil. O que também não é muito difícil, né? Eu nem vou contar o Tom Welling porque... Pelo amor de Deus, é tipo a malhação do Superman. As pessoas ficam bravas quando eu falo isso, mas é verdade. Mas eu acho compreensível os jovens, a galera, até mesmo o leitor de quadrinho gostar dessa série, porque é o que tem, né? Então as pessoas acabam consumindo o que tem, né? Os fãs da DC até pouco tempo atrás estavam esperando muita coisa da CW, que a crise ia ser revolucionária nas TVs e tal. Eu sempre falava, mano, não esperem muita coisa da CW. Ao longo dos anos, eu sinto que a DC, ela meio que foi mudando, ela sempre foi deixando o Superman um pouco menos poderoso. Por isso que o Grandes Astros, pra mim, é o melhor quadrinho do Superman. Porque ele pega o Superman e fala, não, ele é o cara mais poderoso sim, eu vou mostrar pra vocês por que ele é o melhor personagem que existe. E eu vou mostrar como se fazer. O Morrison faz isso. Todo quadrinho é o tom perfeito, né? Você tem, tipo, uma parada assim incrível sendo feita. E aí você tem, por exemplo, as 4 estações, uma coisa de mais profundidade. O que aconteceu ao Homem de Aço, que o Alan Moore faz um texto maravilhoso. Você tem, por exemplo, o Legado das Estrelas, você tem a fase do John Byrne. Então o Superman tem inúmeros quadrinhos bons, né? E o Superman é um personagem que ele tem um tipo de abordagem. É diferente do Batman, é diferente até mesmo da Mulher Maravilha, que você consegue fazer coisas ali no DC Black Label com ela. Sabe, o Batman e o Superman, pra DC, eles sempre foram as figuras meio que intocáveis. Pra você fazer alguma coisa diferente com os dois, precisa passar pela aprovação de todo o editorial da DC, talvez. A Diana não foi muito assim ao longo desses anos, sabe? Tipo... Embora seja os 3 personagens, a Santíssima Trindade, eu sinto que com a Diana você tem um pouco mais de liberdade pra trabalhar, sabe? Então eu espero que o Tom King pire na Mulher Maravilha, inclusive, pra fazer uma fase incrível e marcante. Mas o Batman e o Superman sempre tem aquela coisa tipo assim, pô, mas vocês vão fazer isso aí mesmo? Pera aí, deixa eu ver se meu chefe vai aprovar, vai tipo, sabe? É aquela coisa de empresa mesmo, assim, que eu entendo. Certo? Mas o Batman e o Superman eles são muito, como é que fala, sagrados pra DC nesse aspecto. Então você nunca vê coisas muito ousadas com o Superman. Você vê pouco isso, né? Por exemplo, Entra a Foice e o Martelo, o próprio Injustice. Só que o Injustice não é só o Superman, vários heróis. Então... é tipo uma parada meio que, tipo assim, eles jogam muito no seguro às vezes. Teve alguns momentos que a DC meio que tinha... Como que eu posso dizer? Meio que tinha vergonha do Superman. Eu não digo vergonha, mas receio dele ser um personagem ultrapassado. Por isso que você vê os 952. Só que aí eles erram por muito, né? Que é uma aberração o Superman 952. Não comprem nenhum quadrinho, nem se estiver em promoção, nem se estiver de graça do Superman 952. É um conselho de amigo isso daqui. Não consumam Superman 952 porque é tenebroso. É um negócio horrível, tá ligado? E eles tiram a sunga por cima da calça, mas acho que o aspecto estético
próprio Renascimento também tira a sunga, só que é um Superman muito mais incrível, assim, tipo, é um Superman mais solar e tal, que ele conserta o que é o Superman dos 952, né? Inclusive o relógio do juízo final, aquele Superman ali, ele é o Superman quase que ideal, assim, sabe? Tipo, de você ver, principalmente o final, ele contra o Manhattan, enfim. Eu sempre penso que o Superman, ele tem um tom, né? Que nem eu falei. E eu acho que esse tom precisa ser preservado, eles precisam só sempre tá modernizando, tipo assim, pô, o que tá acontecendo no mundo? Então o Superman tem uma posição, o que tá acontecendo não sei na onde, o Superman tem a posição dele, tal. Então você pega o filme, o grande filme do Superman, o Superman de 78, o Richard Donner e o Christopher Reeve, eles entendem perfeitamente que é o Superman. E o Christopher Reeve, ele traz algo novo junto com o Richard Donner, que é o Clark Kent. Aquele Clark Kent mais introspectivo, mais nerd, né, digamos assim, aquele, no bom sentido da palavra, né, que nem era antigamente. Se você era meio quieto, mais na sua, mais tímido, você era chamado de nerd. Principalmente ele que usava óculos. Nas antigas, quem tá ligado, sempre foi assim. E ele traz esse aspecto incrível de disfarce, né? De, tipo... Isso não tinha nos quadrinhos, pra quem não sabe. Isso não tinha. Acho que isso foi ter depois do filme dele, porque esse lance de curvar o ombro, os ombros mais fechados, ele usar um óculos, arrumar o cabelo diferente. A cena que ele ameaça contar pra Lois, né? Que ele tira o óculos, ele se levanta. Aquilo ali é brilhante, velho. Aquilo ali é... Tipo, acho que só ele vai fazer nos cinemas. Essa nova era do Superman que pode começar através dessa grande animação que eu acho que é Minhas Aventuras com o Superman, que inclusive o Mark Waid, um dos grandes escritores da DC, uma grande lenda dos histórias em quadrinhos, fez uma live esses dias que ele tava falando de algum trabalho dele, falou que ele ama as Minhas Aventuras com o Superman e que ele tá muito ansioso pela segunda temporada, porque quando você vê um cara desse, um cara que entende o Superman, um cara que entende muito de DC Comics, falando isso, você realmente acredita. Você fala, pô, esse cara, ele realmente ele entende o que os fãs gostam, sabe? Então, por isso que a animação é uma animação muito, muito boa, assim. Eu acho que a Lois Lane, essa animação é incrível, Superman muito bom, enfim. É uma animação num tom perfeito, é mais para um público mais jovem, com certeza. Mas é uma animação que entrega o que é o Superman, sabe? Tipo, se o Animated Series fez isso lá atrás, essa animação tá fazendo agora. Lógico, são outros tempos. Às vezes muda o contexto da situação. O Superman Animated Series tem mais de 20 anos, tá ligado? Então os tempos vão mudando. O Superman 78, que é o grande Olimpo cinematográfico do Superman, tipo, o texto do filme é muito bom, velho. Mas às vezes falta também a DC valorizar a sua marca, né? Tipo assim, ela é uma marca muito grande. A DC valoriza, mas eu digo no sentido de, tipo, igualitária igual o Batman, sabe? Tipo, tem o Batman Day. A DC faz uma enorme propaganda. Posta no Instagram, aí posta ao redor do mundo todo. Todo mundo comemorando. Assim, em termos de popularidade, o Batman supera o Superman em termos de... Não popularidade, em termos de mercado. Ele supera em termos de figura que vende mais, entende? Porque o visual é chamativo, aí você tem as bate-coisas, você tem o bate-sinal. Tipo, é compreensível, eu entendo isso. Só que eu acho que falta você celebrar esse dia. O Superman tem milhares de fãs no mundo todo, milhões, né, de fãs no mundo todo. Eu acho importante você fazer isso, mas tudo depende de outras mídias também. Não adianta você estar fazendo isso com um personagem que tá em baixa nos cinemas, por exemplo. Que é um personagem que, tipo, as pessoas não gostam do Superman nos cinemas, não é verdade? E aí você tem uma série que só o universo nerd gosta, ou uma ou outra pessoa. Tem gente que não gosta, tipo eu. Muita gente coloca a dificuldade de fazer um filme, ou uma animação, ou tipo um quadrinho do Superman, pelo fato dele ser muito poderoso. Eu acho que isso daí é uma grande desculpa. Eu acho que não é isso. Você tem, tipo, uma vez alguém falou assim pra mim, mas o Superman é um cara muito poderoso, ele não tem adversário à altura. Velho, ele tem vários adversários à altura. Darkseid, tem o Mongul. Cara, o Darkseid, ele arrebenta o Superman. O Mongul também. Então, são personagens poderosos. O Superman não é o cara mais poderoso do universo de si. Você tem vários personagens que são mais poderosos que o Superman. Tem personagens místicos que dão um trabalho absurdo pro Superman. Ou como é o caso do Kent Nelson, né? Não o Kent Nelson que você viu no Adão Negro, pelo amor de Deus, o dos quadrinhos mesmo. Então, ele é um personagem que eu acho que essa não é desculpa. Pode dificultar a escrita de um roteiro. Tipo, o cara ter super tudo, sabe? Super velocidade, super audição, super visão, invulnerável, tal, solta raio pelos olhos. Isso pode dificultar. O grande exemplo que eu sempre solto aqui é Batman vs Superman. É um filme que ele não tem cuidado nenhum com o roteiro é uma aberração. Então você vê cenas, por exemplo, dele ouvindo a Lois no escombro, né? Aí ele ouve a Lois Lane e vai lá salvar ela de morrer afogada. Só que ao mesmo tempo, como que ele não ouve a Martha Kent sendo sequestrada? Porque ele tava lutando com o Batman. Mas ele tava lutando com o Apocalipse quando a Lois Lane pediu ajuda. Então não tem lógica, sabe? Tipo, são coisas absurdas. Quando o Lex Luthor mostra as Polaroids e fala, eu peguei sua mãe. Mano, ali acabava o filme já.
tá ligado? Em termos de roteiro, acabava o filme ali. Mas é aquela coisa de tipo, os roteiristas não teriam cuidado de fazer aquele texto sagaz, aquele texto que funcione, como você tá trazendo um personagem desse tamanho. Eu sempre gosto de falar que o Superman, ele é o modelo perfeito de super-herói. E se um grande filme, por exemplo, for um sucesso, isso muda muita coisa. Tipo, o Batman, ele é um fenômeno, certo? O Superman também é um fenômeno, a Mulher Maravilha e tal. Só que por que o Batman consegue ir mais? Porque muita gente fala porque ele não tem poderes e tal. Pode ser isso também, mas o Batman tem várias coisas que traz com ele o fato dele ser um personagem mais atrativo. Várias coisas. O Superman, muita gente pensa que tipo, o Superman, ele é um personagem que ele é só muito poderoso, bonito e perfeito. Mas não é só isso, né? Tem todo um porém. Só que, como só teve um filme foda do Superman, e é um filme lá dos anos 70, tem muita molecada que nunca assistiu o Superman de 78, ama Henry Cavill, ama o Superman Lois, nunca assistiu o Superman de 78. E por isso que eu falo que se você tá nesse canal aqui, se você nunca assistiu o Superman 78 ou nunca assistiu o Superman Animated Series, para esse vídeo e vai assistir. Tem lá no HBO Max, se você não puder, baixa, problema é seu, assista, porque são as duas melhores adaptações fora dos quadrinhos desse personagem. Você é meio que... Eu não gosto de falar isso, mas você é obrigado a assistir isso daí, caso você goste de Superman. Você é obrigado. Em algum momento da sua vida você vai ter que assistir, sabe? Você vai ter que assistir, você vai ter que pegar e falar, putz, mano, isso daqui é necessário, sabe? Pra você entender mais do personagem. E não só entender, pra você ver como é feita uma boa adaptação do personagem, ou adaptações incríveis, não é mesmo? Então, assim, pra mim, o James Gunn vai ter que escalar uma montanha, ou tipo o Everest. Porque os quadrinhos que ele mostra, e ele fala assim, olha, esse é o tipo de quadrinho que vai inspirar o filme, que é o Grandes Astros, As Quatro Estações, devem ter outros também. Existem quadrinhos do Superman que você pega e fala assim, isso aqui precisa inspirar um filme, sabe? E hoje, na minha opinião, você consegue fazer o Superman, entre aspas, tá? Do Christopher Reeve na modernidade. Por quê? Hoje você tem várias tecnologias que você consegue fazer um Superman incrível visualmente e tal. O lance não é esse, mas o lance é de você trazer um cara muito bom, um imigrante de outro planeta, que você vai fazer com que as pessoas gostem dele. O Clark Kent é muito importante, né? Não é só o Superman. A Lois é muito importante. Você tem que gostar de todo o universo do Superman. Eu sempre falei isso aqui pra vocês, eu sempre vou repetir isso e várias vezes, over and over again. O Superman, ele tem a segunda melhor galeria de vilões dos quadrinhos. Tem pessoas que falam que não tem, mas ele tem. Sabe por que as pessoas falam que ele não tem? Porque tá em baixa. Então faz muitos anos que não tem um filme foda do Superman. Mas se começarem a produzir bons filmes do Superman e mostrando os vilões, aí todo mundo vai falar, peraí, olha esse vilão. Cara, o Lex Luthor é um vilão foda, o Mongul é um vilão foda, o Brainiac, eu tô falando de vilões desse tamanho aqui, ó, tipo, um patamar muito alto. Fora vários outros. Então, ele é um personagem que você precisa trabalhar ele da maneira que ele é. Então, se o James Gunn entender como fazer isso no cinema e o David Corenswet também, cara, pode ser um casamento no nível Richard Donner e Christopher Reeve, que é uma coisa absurda que eles fizeram. Aquele filme é bíblico pra DC, tá ligado? O filme Superman 78 é tipo uma parada apoteótica total, em termos de você ver o como eles entenderam o personagem, e não só isso, né? Você vê como aquele filme, ele é um modelo perfeito para os filmes de super-herói que vieram muitos anos depois. Filme dos anos 2000, o próprio Batman. O Batman Begins, se você pegar o Batman Begins e o Superman 78, eles são parecidos, o roteiro. O Superman demora 1 hora pra aparecer no filme de 78 e o Batman Begins também. Tipo, eles mostram todo o conceito ali de Krypton, o Jor-El. O Marlon Brando destrói naquele filme as frases incríveis. Inclusive, sabe, muitas coisas que ele improvisou ali, porque ele era um ator difícil e tal. E você vê toda a construção. Cara, tem uma versão estendida desse filme, que eu acho que, se eu não estiver falando besteira, tá? Que ele deve ter uns 10 minutos a mais, que tá lá no HBO Max e... tem algumas coisas, tem um diálogo do Jonathan Kent com o Clark, tem um diálogo do Jor-El com o Superman e tal, tipo, que é muito louco. Tipo assim, é uma parada assim que você fala, o texto desse filme é foda, sabe? E tem comédia, tem drama, tem ação, tipo, é tudo muito bem feito, fora a trilha sonora do John Williams que eleva demais, assim. Então é um negócio muito incrível que aconteceu. Ele foi o parâmetro, né, o formato, digamos assim, pros filmes de super-herói que vieram depois. Então, esse filme ele é muito especial. E pra mim, essa nova era que pode começar, passa muito do que começou aqui a ser inaugurado, na minha opinião, a nova era do Superman. Eu tô colocando entre aspas aqui porque é só uma dedução de fã, né? Por isso que eu gostaria de saber os comentários de vocês. Minhas Aventuras com o Superman mostra o Superman que você quer ver nos cinemas. Lógico, ele é mais pra todos os públicos ali, pra pegar um público mais novo, que é certo eles fazer isso. É uma animação, então a DC faz isso muito bem. Ela pega uma animação e traz fãs
novos, pra depois quando esses fãs estiver com 19, 20 anos, falar, pô, eu assisti essa animação, vou assistir o novo filme do Superman. Quantos de vocês não começaram a gostar da DC pelas animações, as séries animadas? Vários, né? A DC faz esse trabalho de transição com os fãs absurdos, desde sempre. O Minhas Aventuras com o Superman é importante, né? Pô, ela é uma coisa que você quer ver no filme, sabe? Tipo, você gostar daquele Clark, gostar daquele Superman, gostar da Lois Lane. Isso precisa acontecer no filme. Então é importante, é legal você trazer outros heróis, porque aí você emula aquela coisa de Liga da Justiça Sem Limites, sabe? Tipo, o Superman tá ali, tem outros heróis ali. Muita gente reclamou que tem outros heróis, eu acho isso ótimo, porque você tá fazendo um filme solo, que o protagonismo é ele e a Lois, mas você tá trazendo personagens que são importantes pra você mostrar pro grande público que, olha, todos esses heróis existem, só que esse aqui é o maior herói. Então, você vai entender isso. O Superman, ao longo desses 10 anos, ele precisa ser o Superman absoluto dos cinemas, sabe? Superando até o próprio Christopher Reeve. Embora ele não vai, vamos supor que o Clark Kent não seja tão bom, ou que o Superman não seja tão bom, ele tem que superar em termos de produções. Ele tem que ter mais filmes legais do que o Christopher Reeve teve, sabe? Então, de você pegar esse novo ator, o David Corenswet, e transformar ele num fenômeno como personagem. Eu acredito que isso pode acontecer. Eu acho que as influências do novo filme é muito boa, e eu penso que tá na hora do Superman virar a chave aí e começar a mostrar para uma nova geração o quão ele é importante pra cultura pop. Muita gente, inclusive nesse canal aqui, não tem noção disso. Não tem noção do tamanho que é esse personagem. Não tem noção da importância desse personagem pra cultura pop. Muita gente pensa que ele é só um personagem super poderoso e o primeiro super-herói que existiu. É só isso. Mas ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso. E assim, ao longo dos anos, eu acredito que alguns escritores salvaram o Superman de não virar uma figura irrelevante. Quando eu digo isso, não me entendam errado. No seguinte sentido, na Era de Ouro, Prata, ele vendia muito e tal, e ele foi mudando, né? Aí o John Barney colocou um Superman mais pé no chão, tem a fase do John Barney pós-crise, aí você tem o Mark Waid fazendo Legado das Estrelas, tem o Jeff Loeb e o Tim Sale fazendo as 4 estações, até mesmo depois, acho que da crise, se não me engano foi 86 ou 85 mesmo, que o Alan Moore encerrou aquele Superman lá que dá cabo do Anti-Monitor, que aconteceu ao Homem de Aço. Teve algumas HQs que salvaram o Superman dele não ser uma figura, entre várias aspas, irrelevante pra DC. Porque pra cultura pop ele nunca ia deixar de ser, né? Por tudo que ele já fez. Mas no sentido do tipo, esse personagem sempre vai ser foda. Basta você fazer direito, entende isso que eu tô falando? Então quando você vê um quadrinho dos anos 2000, Grandes Astros, você fala, pô, o Morrison pegou um conceito lá atrás de Era de Prata, Era de Ouro e fez. Tipo, num tempo moderno, assim. É importante você trazer isso tudo aqui porque é um personagem que precisa e necessita desses conceitos ainda. Óbvio, o texto tem que ser mais maduro, tá ligado? O texto tem que ser uma coisa mais ligeira, uma coisa mais bem colocada. Mas eu acredito que agora pode ser uma nova era do Superman em várias mídias, né? Então esse lance de Superman do mal, acho que já cansou, não é mesmo? A gente vê muito isso no Injustice, por isso que eu acho que o Injustice é bem... O Injustice não é um clássico, assim como a Corte das Corujas, muita coisa na DC, na cultura pop no geral, você só sabe que é foda ou que é histórico, memorável com o tempo, certo? Tipo, não é uma coisa imediata, que você fala assim, putz, isso aqui é um clássico, sabe? Que nem quando saiu o The Batman, a galera falou que era o melhor Cavaleiro das Trevas. Não é bem assim. Você tem que esperar o tempo pra ver se é realmente tudo isso. O tempo vai dizer se aquela parada vai ficar na história e se aquela parada é foda mesmo, se é uma coisa marcante do personagem. O Superman 78 e o Animated Series é a prova disso. Tipo, o tempo mostrou que são as duas melhores produções fora dos quadrinhos do personagem. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Deixa seu desabafo, sua reflexão sobre o Superman e o que você espera que eles façam com esse Superman daqui pra frente. Eu espero que Minhas Aventuras com o Superman tenham mais umas 10 temporadas, assim, pra galera se acostumar com esse personagem, pra logo a gente começar a ter mais animações do Superman, talvez um game do Superman. Um game é difícil fazer, só que não é impossível. Ele pode ser difícil, mas não é impossível. E acho que as tecnologias de hoje favorecem muito mais do que... Eu lembro que tinha um jogo do 64 lá que era horroroso, mas alongável, eu jogava, era um negócio estranho pra caramba. As tecnologias de hoje você consegue fazer um game incrível do Superman. Eu acho que caberia um game do Superman, assim como tinha rumores, né, que a Rocksteady ia fazer depois do Batman, enfim. Mas deixa aí embaixo os seus comentários sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.